E segue também a quarentena, o isolamento social. Ainda aqui no estado de Santa Catarina, lembro que o decreto ele foi prorrogado, então a partir de hoje, mais uma semana, pelo menos até a quarta que vem, segue tudo como está. Uma medida preventiva por parte do governador do estado de Santa Catarina, isso ele já tinha divulgado na segunda-feira, que é o mais correto ainda a ser feito, até para mantermos, né, as métricas de casos suspeitos e confirmados mais baixas no estado de Santa Catarina, caso seja necessário, para que tenha leitos nos hospitais para atender toda esta população. Mas em casa, os pais em casa, as crianças também. E crianças, geralmente as mais pequenas, elas ficarem fechadas dentro de casa é bastante complicado. O que você pai e você mãe pode fazer? E o melhor, aproveitar esse tempo precioso, já que na rotina, muitas vezes, as crianças mal veem seus pais e vice-versa. O pai acorda cedo, acorda antes que a criança vai trabalhar, a criança vai para a escola e pouco há o contato, principalmente de dias de semana. Então, o que fazer, de que forma dialogar com seus filhos nesse momento em que ambos estão em casa? Vamos ouvir o doutor Carlos Eduardo Mattioli Cocani, juiz de direito, juiz aqui da Vara da Família, Infância e Juventude de União da Vitória. Especialmente acerca da evasão escolar, lembrando que evasão significa abandono, ou seja, afastamento da escola, aquele aluno, aquela aluna que por qualquer motivo passa a ter excesso de faltas e depois abandona em definitivo as salas de aula, acerca dessa preocupação de todos nós, aqui na Vara da Família, Infância e Juventude, nosso Centro de Cidadania, o Sejusc, que se aproveita esse momento de quarentena, de permanência em casa, com a presença de toda a família, para se aproximar de maneira mais qualificada dos filhos, abrir um diálogo mais proveitoso, mais íntimo mesmo, em que aquilo que os pais muito nos procuram, reclamam da falta de tempo, da correria do dia a dia, que nesse momento de permanência em casa, com a presença dos filhos, que se melhore o diálogo. Essa é a primeira sugestão, que os pais se aproximem mais dos filhos, que se coloquem à disposição para ouvi-los, que possam também dialogar de maneira mais qualificada, ou seja, acima de tudo demonstrando preocupação com as questões da vida do dia a dia dos filhos. Isso é muito importante porque nós vemos nas nossas palestras, nos nossos projetos de cidadania, promovidos pelo Fórum, que há uma ausência de diálogo bastante preocupante, na medida em que, por exemplo, questões bastante sensíveis, tais como violências das quais a criança ou adolescente pode ser vítima, que isso é relatado com muito mais frequência a um amigo, a uma melhor amiga, a um professor, às vezes a pedagoga, diretora da escola, do que os próprios pais, o que seria mais recomendável. Vale lembrar também que muitas violências, muitas vezes, são praticadas no ambiente familiar, às vezes com conhecimento, às vezes sem conhecimento dos demais conviventes aí na casa, né? Então é importante, primeiro, que se possibilite um diálogo, uma conversa mesmo mais próxima, né, que nesse momento de permanência maior de tempo junto com os filhos se possa ali acompanhar as tarefas que foram passadas para a escola para esse período de suspensão, que se possa revisar junto com os filhos ali o conteúdo do ano que passou, ou das primeiras semanas de ano letivo, enfim, para que se continue incentivando, dialogando acerca da importância do estudo, para que quando da retomada das atividades escolares isso ocorra da melhor forma possível. Então, esse é a principal recomendação nesse período, para que os pais aproveitem essa oportunidade única, né? Única mesmo em todo mundo, né? Certamente na vida de todos nós, aí, de permanecer tanto tempo em casa contra a nossa vontade, em decorrência da necessidade de prevenção, de cuidados, de evitar a propagação do vírus, que possamos, portanto, em razão dessa providência que surgiu na vida de todos nós, aproveitá-la da melhor forma possível e estabelecer ou restabelecer o diálogo com os filhos, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores coisas que pode ser feita nesse período. E mesmo esse período de quarentena, o trabalho segue por parte aqui das nossas promotorias, é o chamado trabalho remoto. Inclusive, eu vou trazer para você agora
aqui é uma matéria com a Nayana dos Reis Kreutz, ela é assistente do Ministério Público, e ela cita quais são os telefones para que você possa entrar em contato, então, aqui para os municípios atendidos na comarca de União da Vitória. Olá, amigos e ouvintes da Rádio Jovem Pan. Eu sou Nayana, da Central de Atendimento das Promotorias de Justiça de União da Vitória, e eu gostaria de repassar os nossos números de telefones da Central de Atendimento devido à restrição dos atendimentos, de forma temporária, como forma de prevenção do contágio do coronavírus. Então, por gentileza, anotem, o DDD é 42 sempre, 98872 8789 98874 1013. Também temos os telefones da Promotoria da Infância e Juventude e Educação, 98874 3442, 98867 1613 e 98820 2822. Estamos à disposição nesses números, inclusive por WhatsApp. Obrigada pela oportunidade, amigos e colegas da Rádio Jovem Pan, aos ouvintes também. Fiquem todos bem. Obrigada. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.